Mangekyo Sharingan é um dos jutsus mais poderosos que uma pessoa no universo de Naruto poderia obter. No entanto, tal poder tem um custo extremamente alto. Quanto mais você utiliza o Mangekyo Sharingan, mais ele perde a sua luz. Ou seja, o usuário fica cego se ele utilizar as habilidades do Mangekyo em excesso. Isso já é algo estabelecido na obra de Naruto, tanto que vemos vários personagens ficando cegos após o uso excessivo do Mangekyo. No entanto, existe um personagem que essencialmente nunca perdeu a visão, e ele é justamente quem mais utiliza suas habilidades no Mangekyo. Esse personagem é Obito Uchiha. Agora, vamos teorizar o porquê o Obito nunca ficou cego em nenhum momento da história. Então, pra gente determinar mais ou menos por que o Obito deveria ter ficado cego e por que ele não ficou, a gente precisa analisar o quanto um usuário do Mangekyo precisa utilizá-lo antes de ficar cego. Começando, por exemplo, com o Sasuke. Após a luta contra o Itachi, ele usa o seu Mangekyo Sharingan em duas ocasiões principais. A primeira é contra o Killer Bee, quando ele utiliza o Amaterasu e depois utiliza o Enton para extinguir as chamas negras. Esse é o primeiro uso, e o Sasuke já sente dor nos seus olhos e também alguns efeitos colaterais do uso do Mangekyo. Então ele utiliza o Mangekyo Sharingan novamente, só que agora durante a reunião dos 5 Kages. E assim, a gente conhece muito bem o Sasuke. Obviamente ele abusou do uso do Mangekyo, embora ele não tenha chegado nem perto da quantidade de vezes que o Obito utilizou, mas calma que a gente vai chegar lá. Sasuke é um lutador muito versátil, ele não depende apenas das habilidades do Mangekyo. Obito, por outro lado, praticamente só tem o Kamui. Então esse é o único recurso que ele usa constantemente, pelo menos ali até o início do arco da guerra em Naruto Shippuden. No final da reunião dos 5 Kages, o Sasuke já havia perdido grande parte da sua visão. Ele lutou contra os 5 Kages, então obviamente foi muito cansativo e ele teve que ir com tudo pra cima deles. Mas mesmo assim, a perca da sua visão, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, pareceu muito rápida. Algumas pessoas dizem que o Sasuke ficou completamente cego após esse evento, mas isso não é verdade. Ele perdeu bastante da visão, mas ainda assim conseguia enxergar. Então o Sasuke nunca perdeu completamente a sua visão, mas ele quase chegou lá, tá? Tanto que na luta dele contra o Naruto após o seu embate contra o Danzo, ele já tava vendo o Naruto completamente borrado. Então a gente pode considerar, analisando o Sasuke, que depois de aproximadamente 2 dias de uso intenso do Mangekyo, ele perdeu uma quantidade significativa da sua luz. Isso mostra o quão problemático é o uso desse dojutsu, especialmente para pessoas que não hesitam em utilizá-lo, como por exemplo o próprio Sasuke. O fato é que o Sasuke despertou seu Mangekyo Sharingan e em questão de poucos meses, ele já havia perdido quase que totalmente essa visão. Agora, lembre-se disso enquanto a gente analisa o Itachi. Itachi Uchiha despertou seu Mangekyo Sharingan aos 13 anos de idade após a morte do Shisui. Não sabemos exatamente quantas vezes ele utilizou seu Mangekyo, porém o Danzo afirma durante a sua luta contra o Sasuke que reconheceu o Amaterasu, o que significa que ele muito provavelmente viu o Itachi utilizando esse jutsu antes. Significa também que o Itachi provavelmente utilizou o Amaterasu antes mesmo de massacrar o clã Uchiha, ou até mesmo durante o próprio massacre. O Danzo talvez tenha testemunhado isso. Por exemplo, ele pode ter utilizado o Amaterasu contra o quarto Mizukage, mas sendo apenas um Amaterasu, isso não seria o suficiente para deixar o Itachi cego. Mas é seguro que a gente possa talvez pensar que o Itachi utilizou seu Mangekyo periodicamente enquanto estava na Akatsuki. Podemos ver isso, por exemplo, quando ele invade a Vila da Folha. Ele usa o Tsukuyomi 2 vezes e o Amaterasu 1 vez. Isso é claro lá em Naruto clássico. Mesmo que isso não possa ser comparado com as coisas que o Sasuke fez na reunião dos 5 Kages, ainda é um uso bem considerável. E sabemos que o Itachi estava quase completamente cego no meio de Naruto Shippuden. A gente pode presumir que no início da luta contra o Sasuke, a sua visão já estava num nível semelhante ao que o Sasuke tinha no final da reunião dos 5 Kages. Durante essa luta, Itachi utiliza o Tsukuyomi uma vez contra o Sasuke e também usa posteriormente o Amaterasu. E de fato, ele abusou bastante do Amaterasu nessa luta. Além disso, ele manteve o seu Susanoo ativo por um bom tempo, até mesmo na sua forma completa quando ele utilizou a
espada Totsuka para selar o Orochimaru. Então, quando ele começa a caminhar na direção do Sasuke, uma das cenas mais deslumbrantes da obra, ele supostamente tá caminhando em direção ao seu irmão para roubar os seus olhos, mas nesse momento ele acaba ficando completamente cego. Isso significa que o Itachi utilizou seu Mangekyo Sharingan muito mais do que o Sasuke ao longo da sua vida. Então, por que o Itachi não ficou cego e o Sasuke ficou tão rápido? A gente pode talvez pensar que o Itachi utilizou seu Mangekyo com bastante frequência, mas não constantemente. Ele provavelmente não enfrentou tantos oponentes no nível dos 5 Kage, certo? O que significa que ele não precisou utilizar o seu Mangekyo o tempo todo. A gente já analisou o Sasuke e já analisamos o Itachi, então vamos dar uma analisada no Madara. A gente nunca viu o Madara com seu Mangekyo Sharingan básico. Tudo que a gente viu foi a sua versão aprimorada ou superior. Ou seja, eu tô falando do Mangekyo Sharingan Eterno e também do Rinnegan. Mas assim, o Madara viveu durante o período dos estados combatentes e ele lutava contra o Hashirama quase que toda semana. Então a gente tem que pensar que ele provavelmente utilizou seu Mangekyo Sharingan inúmeras vezes. Tanto que eventualmente ele ficou cego. Provavelmente o Madara utilizou seu Mangekyo muito mais do que o Sasuke ou do Itachi antes de perder a sua visão. Porque ele estava dentro de um período de guerra constante, ele tinha que utilizar esse poder. Além disso, enfrentar o Deus Shinobi não é pra qualquer um. Por mais que o Madara fosse muito poderoso apenas na sua forma base, ele precisava do seu dojutsu pra enfrentá-lo. Esse caos total da guerra fez com que o Madara utilizasse diversas vezes e com muita frequência o seu Mangekyo. Madara perdeu sua visão quando tinha aproximadamente 24 anos. Izuna morreu aos 24 anos. E após a sua morte, Madara despertou o Mangekyo Sharingan Eterno ao transplantar os olhos do seu irmão. Isso significa que ele era mais velho que o Izuna quando despertou seu Mangekyo Sharingan e provavelmente utilizou por mais de uma década antes de ficar cego. Itachi despertou com 13, Sasuke aos 16, e Madara estava em meio a uma guerra brutal. Crianças estavam morrendo o tempo todo. Então, o Madara provavelmente despertou seu Mangekyo Sharingan ainda mais jovem do que o Itachi e o Sasuke. Vamos presumir que ele despertou mais ou menos com 10 anos de idade e teve mais de 10 anos de uso contínuo porque ele foi quem mais precisou utilizar esse jutsu. Talvez cada usuário do Mangekyo Sharingan tenha um prazo de validade diferente, mas mesmo que isso não faça muito sentido, a gente não tem as respostas, então a gente tem que criar teorias. E agora chegamos no momento principal desse vídeo. Depois de explicar como funcionou todo o uso do Mangekyo Sharingan do Sasuke, do Itachi e do Madara, chegamos ao Obito. Ele nunca ficou cego, ele nunca reclamou de perder sua visão, ele simplesmente utilizava o Kamui o tempo todo sem nenhuma preocupação, cara. Em todas as lutas que ele teve após despertar o seu Mangekyo Sharingan, ele abusava do Kamui, o que faz sentido, já que é uma habilidade extremamente roubada e poderosa. Mas ela não deveria ter deixado o Obito cego? Obito despertou o seu Mangekyo Sharingan aos 13 anos de idade, assim como o Itachi, e ele morreu aos 31, ou seja, ele utilizou seu Mangekyo por aproximadamente 18 anos consecutivos. A gente pode até tentar contar um pouquinho quantas vezes ele utilizou, mas assim, seria muita coisa. Mas de longe, tirando todas as lutas que a gente sabe que o Obito utilizou muito o Kamui, a quarta grande guerra ninja é literalmente quando o Kishimoto perde as rédeas com esse personagem. Ele usa o Kamui sem nenhuma limitação contra o Itachi, contra o Gai, o Killer Bee e também o Naruto. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando por que o Kakashi nunca ficou cego. Então, se você não assistiu, corre lá, eu vou deixar aqui no card. Obito deveria ter ficado cego em algum momento, especialmente considerando que ele provavelmente utilizou seu Kamui em várias lutas que também não foram mostradas. Mesmo depois de perder o 10 caudas e ficar em um estado extremamente fraco, ele ainda estava utilizando o Kamui sem parar e sem perder a sua visão. E não, se você estiver pensando que os olhos do Obito eram especiais, irmão, tira essa questão da jogada. Afinal, o Kakashi, que supostamente utilizava o Kamui com muita frequência, também não ficou cego. E olha que ele utilizou por grande parte da obra. Na guerra, o Kakashi menciona apenas uma vez que tá perdendo a sua visão, tanto que ele nem consegue focar direito no Madara quando o Gai tá lutando contra o Jubidara. Justamente por causa disso, o Gaara precisa levá-lo até o Madara para que ele possa enxergar corretamente a luta. Então, ele usa o Kamui para distorcer a esfera do caminho da verdade, permitindo que o Gai consiga acertar ele. Ou seja, os olhos
olhos do Obito não são imunes à cegueira. Esse efeito só não acontece no caso do Mangekyou Sharingan Eterno, e o Obito não tinha um. Porém, o Obito tinha um trunfo, e esse trunfo era algo que o Kakashi não tinha. Eu tô falando das células do Hashirama. Metade do seu corpo eram completamente compostas por ela. Quando Obito foi esmagado por aquela rocha para salvar a vida do Kakashi, Madara implantou células do Hashirama no lado esmagado do seu corpo. E eu nem preciso explicar o quão valiosas são essas células, porque eu acho que todo mundo já tem noção do seu potencial regenerativo. Literalmente todo mundo do mundo ninja queria células do Hashirama para amplificar os seus jutsus, ou até mesmo a sua própria regeneração. Essas células também permitiriam o uso do Izanagi, aumentando a capacidade de controle do Sharingan, proporcionando uma regeneração absurda, aumentando as reservas de chakra e também melhorando a força física do seu usuário. Então, eu posso dizer para vocês que muito provavelmente o Obito não ficou cego por causa das propriedades regenerativas das células do Hashirama. No fim das contas, essas células são literalmente a justificativa para tudo o que aconteceu nesse arco final da Quarta Grande Guerra Ninja. Afinal, Hashirama era um monstro em termos de poder, e faz sentido que as suas células sejam absurdamente poderosas. De qualquer forma, vai lá ver o vídeo do Kakashi, porque ele não tinha células do Hashirama, e eu tenho certeza que você vai se surpreender sobre como ele não ficou cego. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquela inscrição, seu like e também ativa o sininho, para que assim eu possa trazer mais conteúdos como esse de Naruto.